E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui. Dessa vez lançou o capítulo 280 de Blue Lock e eu tenho algumas coisas para falar a respeito desse capítulo, então já bora direto pro vídeo, né? Porque esse capítulo foi muito interessante e eu quero discutir algumas coisas sobre ele com vocês. Primeiramente, se você tá meio perdido no que tá acontecendo, até porque eu não trouxe review dos últimos capítulos aqui no canal, o que aconteceu no último capítulo foi basicamente que o Kaiser foi bater uma falta e ele usou um Kaiser Impact Magnus que deu umas duas curvas na frente do gol, mas o Loki simplesmente correu e desviou a bola no último segundo. O que, segundo o próprio Isagi, foi uma velocidade que transcendeu os limites humanos. Foi uma coisa completamente absurda. Até porque, se vocês se lembrarem bem, o Kaiser Impact é o chute mais rápido do mundo. E o Loki reagiu ao Kaiser Impact quando ele já estava na cara do gol. E ele foi rápido o suficiente para conseguir parar o chute. Então o Loki é simplesmente o top 1 em velocidade da obra, isso já era óbvio, mas agora só fica mais confirmado, o cara é simplesmente insano demais. Bom, depois disso, nesse mesmo capítulo, a gente tem mais algumas trocas de passe, a velocidade do Zantetsu sendo bastante útil ali para o time do PXG. O Isagi continuando, analisando todo o cenário, tudo o que estava acontecendo, até que a gente chega em uma parte específica do capítulo que é o ponto que eu quero muito discutir aqui com vocês. O Isagi começa a refletir sobre o conceito de um gênio. E ele fala que para vencer, ele vai precisar entender o que é isso. Ele para pensar sobre todo o conhecimento que ele acumulou e analisando esses mesmos conhecimentos, ele pensa que um gênio é aquele que consegue transcender os limites da lógica com um estilo de jogo inimaginável. Ele pensa sobre isso em relação ao Rin, depois em relação ao Noah, mas então ele começa a duvidar das próprias capacidades. E por que isso? Porque o Isagi é lógico. A movimentação do Isagi é lógica e racional, normal, em outras palavras. O Isagi não transcende a lógica habitual do campo, e por isso ele não pode ser considerado um gênio segundo a própria análise que ele faz sobre o conceito dessa palavra. Ele pergunta para o Noah sobre o que ele pode fazer naquela situação, e o Noah só responde a mesma coisa que ele já tinha respondido para ele antes. Me traga uma teoria vencedora. Tente vencer, não traga um plano inacabado. Me traga uma ideia que realmente pode dar a vitória. E o Noah ainda completa, falando que só se interessa por aqueles que buscam superar ele. E ele não sentia nada disso vindo do Isagi. E é justamente uma coisa que o Isagi refletiu no começo desse jogo e que agora fica mais claro pra gente. O Isagi quer se tornar o melhor jogador do mundo. E ele fala no começo dessa partida contra o PXG que ele não entendia o que isso significava. Mas agora ele estava entendendo. E com essa nova percepção do que está acontecendo agora no jogo, o leitor e o próprio Isagi percebem que o Isagi realmente não sabe o que é isso. Porque ele pode até saber que ele quer ser o melhor jogador do mundo, mas ele não sabe o que é o caminho até lá. Ele não sabe que motivações ele pode dar a si mesmo para conseguir alcançar esse objetivo a longo prazo. Que tipo de coisas, que tipo de obstáculos ele pode se colocar apenas para conseguir concluir esse objetivo. Ele então percebe o que é um gênio. Não são lógicos. São pessoas vivendo como querem e naturalmente se tornando o centro do mundo do futebol. Nesse caso, o Isagi não é um gênio. Ele é só alguém talentoso. Alguém que se adapta aos gênios. E isso é verdade. Se vocês analisarem toda a trajetória do Isagi dentro do Blue Lock, dentro da obra, o Isagi nunca foi um cara que realmente iniciava de fato as coisas. Ele sempre foi um cara muito mais reativo às situações do que qualquer coisa. Ele sempre foi um cara que observava
primeiro o que o adversário dele tinha a fazer e depois fazia outra coisa para conseguir contornar esse obstáculo. Não necessariamente ele ia e agia primeiramente. Ele nunca forçou o adversário dele a reagir. Ele sempre reagiu às coisas que os adversários faziam. E a maioria dos adversários que o Isagi enfrentou pelo caminho foram gênios. Então faz sentido que essa tenha sido a conclusão dele. O Isagi, então, entra em um certo desespero enquanto o Charles continua driblando o Haichi e dispara a bola em direção ao Shidou. Porém, o Kaiser acaba marcando o Shidou, então o Rin acaba pegando a bola no último segundo. O Rin continua disparando em alta velocidade pelo time do Bastard, até que o Igarashi aparece na frente dele e cava mais uma falta. Eu quero falar um pouco mais sobre o Igarashi depois que eu terminar de resumir as coisas principais desse capítulo, porque ele está sendo um personagem muito interessante de se acompanhar. Por fim, o Isagi, após isso, continua pensando mais sobre o que ele é, qual é a posição dele dentro do campo. E ele pensa, se tudo que ele pode fazer é apenas aprimorar o próprio talento, ele seria capaz de vencer os gênios, porque como você vence algo que transcende a lógica usando a lógica? Mesmo que o Isagi seja extremamente inteligente, tanto de inteligência tática, espacial e vários outros tipos, ele é lógico. Ele não consegue lidar com inimigos com características imprevisíveis como Rin, Shidou, Kaiser e tantos outros gênios que ele encontrou pelo caminho. Mesmo que ele os supere temporariamente, cedo ou tarde esses caras vão alcançar eles. Porque eles são gênios. Eles já nasceram dessa forma. O Isagi percebe que tudo isso que ele fez foi suficiente até agora. Mas agora que ele tá numa arena com grandes talentos, com pessoas completamente insanas, habilidades muito além do imaginável, o Isagi percebe que nesse cenário tudo que vai acontecer com ele é que ele vai desaparecer se ele continuar dessa forma. Porque tudo que ele pode fazer pode ser explicado logicamente. E nesse momento que ele quebra porque ele percebe que ele não consegue se imaginar além do que os outros personagens dentro daquele campo apresentaram. Ele não consegue se imaginar vencendo isso. Não consegue visualizar como ele pode transcender as habilidades daqueles outros jogadores. E então o capítulo fecha com o Jinpachi Ego falando que o Isagi alcançou uma muralha dos talentosos e ele vai ter que usar essa muralha, essa verdade sobre os talentos para descobrir um novo caminho. E que era a hora do Isagi dominar a fórmula da evolução. E assim o capítulo é encerrado. Esse capítulo teve muitas coisas interessantes, mas acho que a principal delas, sem dúvida, é esse pensamento do Isagi. Eu vou ter que falar, gente, eu tava certo, eu já venho falando isso há muito tempo. A Liga Não Egoísta não é só um arco sobre o Isagi se tornando o top 1 do Blue Lock ou coisas desse tipo. É uma evolução de personagem necessária. Quando vocês viam o Isagi arrogante, falavam que ele tava muito da hora, esse tipo de coisa, é sobre isso que esse arco tá falando. Que o Isagi tava se achando muito mais do que ele era de verdade. Ele sempre se viu como alguém mediano. Porém, na Liga Não Egoísta, ele evoluiu tão rápido, mas tão rápido, e conseguiu usar o raciocínio dele de uma maneira tão absurda que ele só subiu. E agora ele tá enfrentando uma queda muito grande. Quando ele percebeu que essas outras pessoas que estão no campo junto com ele têm talentos absurdamente superiores aos dele. E não tem o que ele fazer a respeito, porque ele não consegue nem se imaginar vencendo dessas pessoas.
É esse tipo de coisa que está sendo apresentada aqui, nesse arco. Não é só a jornada do Isagi se tornando o top 1 do Blue Lock. É a jornada do Isagi desenvolvendo um talento próprio, uma identidade própria. Porque se o Isagi continuasse do jeito que estava, ele nunca ia conseguir prosperar na futura Copa Sub-20 que vem aí. Porque ele ia ter esse mesmo choque de realidade assim que ele trombasse com o primeiro jogador talentoso que existisse no nível mundial e que ele ainda não conhecia. É uma quebra extremamente necessária para o personagem do Isagi por causa disso. Para ele perceber que ele precisa continuar evoluindo infinitamente. E que agora ele provavelmente vai conseguir, né? Como o próprio Ego falou, apenas aqueles que alcançam a muralha dos talentosos podem descobrir um novo caminho. Essa questão da muralha dos talentosos, de descobrir que as suas capacidades, as suas habilidades não são o suficiente para prosperar, é uma coisa que a gente já enxergou em vários outros personagens. Nico, Barou, Rin, Kaiser, Rel, inclusive o Nagi, que estava enfrentando isso nos últimos capítulos. É isso que o Ego está se referindo. O Isagi ainda não tinha passado por esse processo. Até porque, como eu falei, por essa capacidade de adaptabilidade, o Isagi sempre evoluiu muito rápido. Mas agora ele finalmente alcançou essa parede aonde não tem mais para onde ele seguir. É quase impossível ele ganhar com a mentalidade que ele tem agora. E eu quero muito saber como o Isagi vai conseguir contornar esse dilema. Ele provavelmente vai conseguir puxar uma habilidade nova, pensando em como vai fazer. A questão é que, parando para analisar o jogo de um ponto mais neutro, é completamente impossível ganhar esse jogo enquanto o Loki estiver em campo. É muito mais possível, vai ser muito mais provável que eles só enrolem até os 5 minutos acabarem e o Loki voltar pro banco, porque é impossível ganhar o jogo com o Loki em campo. Não tem como ganhar o jogo com o Loki em campo. Ele é um talento simplesmente absurdo, além de qualquer coisa que eles já pensaram em fazer. Não tem como vencer ele dessa forma. A única coisa que está segurando um pouco a onda é o Igarashi, porque com o Igarashi cavando as faltas, o Bastard pelo menos tem tempo de pensar em algum tipo de estratégia para tentar contornar isso. Porém, a gente também tem que conversar sobre justamente o Igarashi e sobre como ele está sendo uma peça crucial para a vitória do Bastard nessa partida. É uma coisa extremamente inesperada, como eu falei em alguns vídeos passados aqui do canal. O Igarashi, a gente já previa que ele ia entrar nessa partida, mas acho que a gente não previa que ele ia entrar com tanto peso assim. Ele está sendo um personagem extremamente relevante, ele parou o Rin 2 vezes. É com uma estratégia suja? Com certeza. Mas é inegável que ele parou o Rin 2 vezes até agora. E com certeza vai parar mais. Porque, principalmente, personagens como o Rin e o Shidou têm um estilo de jogo muito agressivo. É perfeito para jogadores como o Igarashi ficarem ali no pé, né? Cavando todo tipo de falta com eles, não deixando eles jogarem da forma que eles são habilidosos em jogar. Com isso a gente tem aquele dilema, né? Será que o Igarashi vai pra Copa ou será que ele vai ficar moscando aí no final? Isso a gente vai ter que esperar pra ver. Mas falando em vai ou não pra Copa, a gente tem outra coisa pra mencionar, que é Zantetsu, cara. Zantetsu tá simplesmente insano, a velocidade do Zantetsu tá muito absurda. Ele acabou evoluindo bastante nessa estadia no PXG e tá sendo uma peça crucial nesse jogo, cara. A gente não tá analisando tanto o Zantetsu porque ele não chama tanta atenção em relação aos outros. Mas é só lembrar toda a ajuda que o Zantetsu deu pra soltar o Shidou do Kunigami. E agora, nessa partida onde ele conectou completamente o contra-ataque do PXG. Além de que, para finalizar esse vídeo aqui, ainda no papo sobre o Isagi, vamos falar sobre o Kiora. Numa expectativa / cravada que eu quero dar aqui sobre o mangá, eu acho que nos próximos capítulos a gente vai estar acompanhando o Kiora ajudando o Isagi a fazer o último gol da partida. Depois que o Isagi voltar a si e perceber o que ele pode fazer para vencer, provavelmente o Kiora vai ajudar o Isagi, até porque, se vocês lembrarem, o Kiora sempre ajuda o azarão. Ele sempre ajuda aquele que tá pior.
Então é muito provável que agora que o Isagi tá nesse fundo do poço, o Kiora surja para ajudar ele a fazer o último gol. Vai ser algo bem interessante de se acompanhar e bem imprevisível também, até porque a gente achava que o papel do Kiora meio que tinha acabado quando ele ajudou o Kaiser a fazer o gol dele, mas ele inclusive apareceu num enquadramento desse capítulo. E se vocês lembrarem bem, o Kiora é um jogador que fica muito mais pelas beiradas, fica muito mais ali no canto, esperando o momento certo para agir. Então é muito provável que o Kiora vá ter um papel fundamental nesse último gol do Isagi. Mas enfim, é isso por hoje. Análise de Blue Lock, review do capítulo, diz aí o que vocês acharam. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo e falou!